Olá, pessoal que acompanha o Simples Assim. A gente está com um convidado novo, o doutor Edivaldo Parigi, é nefrologista e veio discutir com a gente uma pauta que vocês já estão pedindo há um bom tempo. Eu esperei, porque eu queria esperar o melhor. A brincadeira, ao peso. A gente vai falar sobre função renal. O que eu tenho que fazer para o meu rim estar sempre em dia? E como que eu fico sabendo se não está nada bem? Quais são os sinais, quais os exames, enfim. Vamos colocar o papo em dia aqui sobre os nossos rins. Para eu saber assim, ó, meu rim está 100%, como que eu vejo? Algum exame que vai me mostrar se a minha função renal está em dia, se está tudo certo? Eu tenho que fazer algum exame, esse exame assim, periodicamente, ou eu tenho que esperar algum sintoma? Renata, sim, é bem simples essa investigação. Um médico, um clínico geral ou qualquer outra especialidade pode pedir exames de função renal, que a gente chama de exames de função renal. Então é ureia, creatinina, eletrólitos e exame de urina. Nesses exames básicos, aí você já consegue começar uma investigação da função renal. Creatinina é o principal exame para a gente ver o bom funcionamento dos rins. Fazer com frequência é bom, pelo menos uma vez por ano, pedir pro médico, pro cardiologista, ou pro clínico geral, ou para a especialidade que for, que você tem médico, seu médico de confiança, pedir para investigar a função renal, que são exames muito básicos, exames de sangue e um exame de urina, como eu já disse. Então são exames simples para você iniciar uma investigação do aparelho urinário. A gente ouve algumas pessoas falarem assim, o meu rim está funcionando 100%, outros, está 60%. Nós, né, leigos, para a gente essa porcentagem parece que é importante, nós queremos o 100%. Mas isso quer dizer que possa ser revertido se está funcionando só 60%? Isso é importante para vocês? Na verdade, nós nefrologistas, né, não mensuramos a filtração renal em porcentagem. A gente mensura a filtração renal em clearance, que é o clearance de creatinina, que é a filtração da creatinina pelos rins. Esse é o principal marcador da função renal, da boa atividade da função renal. Como eu disse, é um exame simples para ser investigado, que é um exame de sangue, está em qualquer exame básico hoje de investigação de função renal, a creatinina. Então nós mensuramos a filtração em clearance, que é um exame de clearance, que é uma urina de 24 horas que o paciente faz a coleta. Nesse exame, a gente quantifica essa filtração. Porém, a idade também influencia nesse rebaixamento do clearance. São vários fatores, então. São. Você tem algumas patologias que afetam os rins que podem prejudicar esse marcador e depois você voltar ao normal? Existem as causas agudas dessa alteração da função renal, que é uma infecção generalizada, que é a septicemia, uma desidratação grave, principalmente no idoso. Então isso aí você faz uma lesão renal aguda, porém uma hidratação, no caso de uma desidratação, uma recuperação da volemia corporal, isso aí volta a creatinina nos níveis anteriores. Às vezes você pega um idoso, por exemplo, que passou por um quadro de septicemia ou por uma desidratação grave, que ele não vai voltar mais naquele basal que ele tinha. Então isso aí também é reversível, né, na maioria das vezes, em partes. Em alguns casos. Se a gente tiver que falar aí para o pessoal, então assim, para você estar sempre em dia com a sua função renal, para você ter um rim trabalhando do jeito que vocês gostam. Parece que é clichê, mas é a mesma coisa que você vai ouvir de qualquer especialista, qualquer médico. Hábitos saudáveis, boa ingesta de líquido durante o dia, que é água. Então a gente fala para os pacientes, mas eu tomo refrigerante, eu tomo líquido, eu tomo... Não, você tem que tomar água. O que vier a mais disso, tá bom. Hábitos saudáveis, uma boa alimentação, não fumar, não ingerir muita bebida alcoólica, praticar atividade física, não ingerir muito sal, que é o básico também, que todo médico orienta. Cuidado com sal na comida. Então a gente orienta a tirar o saleiro da mesa, né, que a gente fala essa frase assim, tira o saleiro da mesa. Então já é uma prevenção. As doenças que prejudicam os rins, que é a principal doença que prejudica os rins é o diabetes, seguido da pressão alta. Então são as duas doenças que mais prejudicam a função renal e às vezes você passa despercebido com essas doenças, não diagnosticado,
Então, a hora que você vai no especialista, você já tem uma função renal prejudicada por causa do diabetes de longo prazo ou da pressão alta não bem tratada. Então, isso é muito importante, fazer um check-up, fazer uma investigação anual, pelo menos, para ver Aferir a pressão. aferir a pressão, para ver se não tem algumas outras doenças. Se tiver diabetes, controlar a diabetes direitinho, porque a longo prazo o diabetes causa lesão renal. Então você tem uma nefropatia diabética a partir de uma data que você tem a doença também. Então é isso aí, pessoal. A dica que sobra aqui pra gente, né, resumindo tudo que ele falou, são os hábitos saudáveis que todos os médicos nos incentivam a ter. Doutor Edivaldo Parigi, muito obrigada, nefrologista, aqui no Simples Assim. Volte mais vezes. Obrigado, Renato. Obrigado pelo convite. Foi muito agradável. Ah, que bom. Pessoal, lembra aí, tá? Deixa sua curtida. A gente está no YouTube, Facebook e Instagram.